Pessoa que está me ouvindo agora e você está se envolvendo no mundo do adultério, tenha cuidado, porque não é só ter a experiência. Quando você se relaciona com a pessoa fora do seu casamento, ou até mesmo você que não é casado, mas se você relaciona com alguém, a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 6, está escrito lá pelos versos 17, que torna-se um só com ele. Então, há uma transferência de espíritos no ato sexual, não é só o ato sexual. Quando você tem um ato sexual com alguém fora do casamento, em Deus, fora do seu compromisso em Deus familiar, você há um envolvimento de espíritos. Então, aquele espírito que está naquela pessoa passa para dentro de você e o que está em você passa para aquela pessoa. E você passa a viver a realidade daquela pessoa. Eu lhe digo, pastor, porque quando eu me envolvi com essa pessoa aí, eu nunca fui de religião afro, nunca tive experiência com espiritualidade alguma, e essa pessoa tinha experiência com o ocultismo. Sim. E ela fez um trabalho. De eu sair de casa, eu fui vítima de um trabalho de feitiçaria. E você que está aqui que diz que não acredita, isso existe sim. Só não pega para quem está forte e protegido por Deus. Mas se você não tiver cobertura espiritual, pega sim. Assim como Deus existe, existe também o diabo. Existe aquilo que é ruim, que vem para matar, roubar e destruir. E eu fui vítima disso aí. E daí eu fiquei encantado pela mulher, saí de casa, larguei minha esposa com minha filha na época. Já tinha filha na época? Tinha uma filha, que é a Gabi, que tem 25 anos hoje. Saí de casa, tive experiências terríveis, pastor. Eu vou lhe contar aqui a experiência, não sei, eu vou contar. Porque talvez essa pessoa está aí no mundo do adultério e acha que está abafando, e além de você vai colher, né? Você vai colher os frutos do adultério, você ainda pode estar aí embaraçado numa vida espiritual destruída, oprimido, doente, porque a doença chega, situações de doenças psicossomáticas. As coisas começam a dar errado, né? Tudo errado, família destrói, lado financeiro, vem enfermidade. Todo adúltero, pastor, no final da vida dele, o senhor pode ver, acaba sozinho, pobre e doente. Toda pessoa que entra pelo caminho do adultério, ele termina, e não se arrepende, lógico, ele termina doente, pobre e solitário. Então, eu tive experiência do tipo de estar dentro da casa com a mulher e ver o rádio aumentar e diminuir. Por quê? Porque eu já estava no rádio, pastor, ouvindo a palavra. Indiretamente, pelo poder de Deus, na verdade, diretamente, né? Pelo poder de Deus, eu comecei a ouvir a Igreja Universal. Daí que eu me converti na Universal. E aí, quando eu estava ouvindo a Universal, o bispo falava, olha, você que está aí em casa, né? Que é vítima de uma terceira pessoa no seu casamento, ou você que está vivendo uma vida de adultério, né? Cuidado, isso é o diabo para destruir sua vida, sua família. E aquilo foi abrindo meus olhos. Só que quando eu estava ouvindo, o rádio, pastor, diminuiu todinho sozinho. Aí eu ia aumentava, o rádio ia e diminuía. Misericórdia. Caramba, meu irmão, terrível. Outra experiência que eu tive é que eu nunca tive visão de nada. Nem hoje, como pastor, como pregador, eu tenho visão. Raramente tive uma ou duas visões espirituais. Mas nessa situação eu tive visão de sentir a presença de 7 espíritos dentro de casa. E eu dizer para minha tia, eu estou sentindo presença de 7 espíritos. E isso o senhor atribui por conta de uma vida adúltera que o senhor estava vivendo. Os espíritos que estavam na mulher, que eu estava tendo esse relacionamento extraconjugal, passou para mim. Então eu passei a ter experiências malignas. Eu tive experiência, eu vou até ter cuidado de como dizer isso, num ato com a mulher lá, da mulher começar a morrer, e eu olhar assim e falei, meu Deus, que isso? A mulher envermelhar, ficar roxa, e eu sem ter o que fazer. Falei, tinha uma Bíblia lá, não sei como é que apareceu essa Bíblia, rapaz. Eu peguei a Bíblia, sem ninguém nem me dito nada, abri no Salmo 91, comecei a falar Salmo 91, aí o bicho ruim largou a mulher voltou e disse, fulana de tal queria me matar, o nome de uma entidade lá. Então eu tive experiências macabras, pessoal. Aí, e como foi a minha conversão? Eu senti vontade, pastor. Comecei com 2 meses. Que eu o senhor estava nesse contexto aí, de opressão, tendo experiências macabras,
perdendo a família praticamente. Não, a família já tinha perdido já. Minha esposa continuou trabalhando, minha esposa começou a ir para a igreja. Ah, nesse contexto ela já Ah, estava sim. orando E pela aqui eu tua quero aconselhar vida. você que está aí com sua família, sendo vítima do adultério, certo? Seu marido virou a cabeça, ou sua mulher virou a cabeça. Rapaz, busque em Deus, mulher, busque em Deus, não desista da sua família. Está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você tem que guerrear. E para poder vencer essa guerra, só Deus estando contigo. É. Pastor, então minha esposa começou a ir para a igreja. Aí, com 2 meses, eu comecei a sentir vontade de quê? De sair daquele envolvimento. Aí um dia eu acordei 5 da manhã. Fumando, eu não fumava, rapaz. Passei a fumar. Eu nem sabia fumar, não sabia nem tragar. Mas só por graça, eu comecei a fumar, comecei a beber. Ou seja, os espíritos que estavam naquela mulher me fez fazer coisas terríveis e me colocou no fundo do poço espiritual. Aí eu acordei 5 da manhã e falei, rapaz, eu com saudade da minha esposa. Porque eu gostava da minha esposa, mas não sei por que eu estava fazendo aquilo. E aí eu acordei de manhã e saí, fui lá, mas não estava minha esposa. E aí eu vou contar tudo, tá, pastor? Bem rápido, porque eu sei que o horário já está em cima já. E aí cheguei lá na minha esposa, entrei, esperei ela chegar do trabalho, ela chegou do trabalho, conversamos, pedi perdão a ela. Naquela noite eu quis encostar, quis, né, dar um carinho dela, ela não aceitou, ela estava com nojo de mim. Lógico, a mulher machucada, ferida, traída, como é que pode? E aí, numa situação, quando chegou 9 horas da noite, me deu uma inquietação, pastor. Eu vou contar isso aqui, pastor, vou contar. Porque hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Jesus me alcançou e me lavou, mas eu vou contar, porque é necessário contar. Nessa mesma noite que minha esposa me perdoou, 9 horas da noite, me deu inquietação para sair. E na minha cabeça, eu vou atrás da mulher. E fui atrás da outra mulher de novo. Pastor, fui e encontrei a mulher. Quando terminou o ato, e você é inteligente, você sabe o que eu estou falando, quando terminou o ato, eu ainda na cama, a mulher virou para mim e disse, eu sei, eu não posso falar o nome da entidade não, né? Sim, não. pode falar. Eu sei, ela falando, né? Eu sei que a Pombagira me ouve. Eu falei, por quê? Porque eu mandei ela ali buscar e você veio aqui. Misericórdia, ó, chega a arrepia. Pastor, quando ela me disse aquilo, mas foi necessário eu ouvir aquilo, me abriu os olhos, caiu dos meus olhos como escama. Aí eu falei assim, então a partir de hoje, foi a última vez que você me usou. Saí da cama, me vesti, voltei para casa. Cheguei em casa, minha esposa estava chorando, que ela já sabia do que eu estava fazendo. E aí eu sentei com ela, pedi perdão, chorei, pedi perdão. Ela chorou também, abracei ela, ela me perdoou, porém ela me fez uma proposta. Ela me botou, como diz popular, entre cruz e espada. Ela disse, eu te perdoo, mas tem uma coisa, eu só fico com você se você for para a igreja. E aí? Ou vai, como diz o bispo Macedo, ou racha. Ou você vai para a igreja, ou então pode sair agora e nunca mais volte para a minha vida. Eu disse, filha, eu te amo. A partir de hoje, eu vou ser um novo homem. Fomos para a igreja, pastor, e Deus mudou nossa história. Eu, através de mim, que eu era ovelha negra da família, ninguém era evangélico na família, meu pai passou a ser evangélico, minha mãe passou a ser evangélico, meu irmão passou a ser evangélico, minha esposa que foi primeiro, depois foi eu. Minha família, meus parentes, quase todos são evangélicos. Hoje meu pai é pastor, meu irmão é pastor, minha esposa, intercessora, minha mãe missionária. E para a honra e glória de Jesus, Deus mudou minha vida, mudou minha história. E eu vou lhe falar mais uma coisa aqui. Eu fiz um propósito forte com Deus, porque essa área de adultério na minha vida era muito forte. Então eu fiz um propósito. Um dia em casa, orando, eu disse, Deus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Deus botou no meu coração estratégia. Faz um voto comigo. Eu fiz um voto de morte, pastor. Eu não estou mandando você fazer, não faça não, hein? Isso aqui é coisa pessoal minha. Eu botei uma cadeira aqui e disse, senta aqui, Jesus. E eu sentei aqui de frente. E eu disse assim, Jesus, num dia que eu traí minha esposa, o Senhor me mata, num ato me manda para o inferno. Eu fiz esse voto, pastor. Meu Deus. Senhor, num dia que eu traí minha esposa depois de crente agora, me mata e me manda para o inferno. Pastor, já apareceu várias oportunidades, pastor. Porque tem pastor que fica com capa. E aqui não tem capa não. Várias propostas. O senhor sabe que na igreja tem ovelha, mas tem lobo.
Tem espírito de Jezabel que ronda vários pregadores, infelizmente muitos. Infelizmente, eu falo isso com muito temor, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu falo com temor e tremor. Infelizmente, caíram nas ciladas da mulher adúltera. Mas essas propostas que vieram, muitas vieram. E quando a carne quis dizer sim, que eu lembrei do voto, eu falava misericórdia, Jesus. Então esse voto para mim foi muito bom. Então eu me sustentei por muito tempo com esse voto. Hoje não. Hoje eu já não preciso desse voto. Por quê? Porque eu estou muito bem resolvido. Eu estou com quase 44 anos. Eu fiz 25 anos de casado com minha esposa. Amo minha esposa. Minha esposa é uma mulher excelente. Nunca dificultou o meu ministério. Está sempre do meu lado. Uma esposa que não merece mais sofrer nada da minha parte. Sou perfeito? Não, irmão. Não sou perfeito. Sou um homem pecador como qualquer um outro. Mas eu procuro a cada dia melhorar, honrar a Deus em primeiro lugar, honrar a minha família e honrar a oportunidade que Deus me deu de ser um pregador do Evangelho. Pastor Thales, que maravilha, que testemunho extraordinário.